Hoje temos então a presença da Ziza. Quem que é a Ziza? Regina Elias da Costa, mais conhecida como Ziza, atua na vertente do grafite desde 2006, é formada em artes visuais, design de moda, especialista em gestão pública e autora do trabalho de conclusão de curso intitulado A Juventude Emergente, Transformando as Pontas da Cidade. Como eu disse anteriormente, a Ziza tem uma belíssima trajetória. Já tive ocasiões de compor outros projetos com ela, e para mim, sem sombra de dúvidas, é sempre uma referência para estar indicando, mencionando. E, Ziza, seja muito bem-vinda, tudo bem? E eu te passo a palavra para poder fazer a sua apresentação, só que eu queria, como de costume, não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação, que eu gostaria de ler uma pequena mensagem para acolher a todos. Não, fique à vontade. Aguardo a sua mensagem. Ok. Uma coisa bem breve. Como de costume, eu gosto de fazer isso. Há 15 dias atrás, eu li um texto, quando eu convidei o Rubina, chamado Arte como Cuidado, Reflexões em um Período Pandêmico. E esses textos eu procuro disponibilizar nas redes sociais. E o que eu vou ler aqui se chama Pandemicídio, o nome da poesia. Pandemicídio. Quando os sujeitos são postos à deriva, os corpos se descorporificam na brisa fina, que rasga, que mata, que elimina a minha vida, a sua vida, não a saída. E é isso que eles fazem. Pandemicista propagam pandemicídio para as periferias. Patifes. Sim, estamos numa fase de extrema mudança. Estamos dentro de um túnel, paradas, e sem enxergar aquela luz que dizem trazer esperança. Já pensou vivermos daqui para frente, eternamente, sem contato físico, sem aglomerações, todo mundo usando máscara? E é isso que eles fazem. Pandemicistas preferem promover permanentemente pânico público. Eu estou com fome. E daí? Estou com sede. E daí? Estou com medo. E daí? Eu morri ontem de noite. E daí? É isso. Ziza, querida, seja bem-vinda. Respirar fundo depois dessa leitura aí, né? E queria agradecer de início, né, esse convite. A gente vem conversando há bastante tempo, né? E recriando essas nossas histórias, né? É importante destacar que muitas dessas nossas histórias não são registradas nos livros, né? De certa forma, nós somos os proponentes, de certa forma, passar para frente essas nossas histórias. Bom, então, a convite do professor Daniel, que eu chamo carinhosamente de Vulgo, proponho aqui contar um pouco da minha trajetória e, ao final, a gente debater um pouquinho mais. Começo primeiro falando desse território onde eu moro, que é um território bem emblemático, que eu digo que é o último bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, chamado de Jardim Perialto, ao lado da Brasilândia. Acho que fica aí de ponto de referência para a galera que não é aqui de SP e a galera que também é de SP aqui. É um bairro com pouca oferta de cultura, com alguns equipamentos públicos, sendo que esses equipamentos públicos dialogam pouco com os artistas desse território, é legal dizer isso. E aí a gente vê também
como é problemático essa questão quando os equipamentos públicos não dialogam com os artistas que ali residem, né? Mas eu tive uma sorte de, ao iniciar nessa vertente que é o grafite, encontrar em um desses equipamentos, não o mais próximo da minha casa, mas um outro equipamento aqui da minha região, um curso de oficineiros de grafite. E aí foi aí onde que eu comecei essa minha iniciação a essa arte, né? É legal dizer que não foi fácil, principalmente assim, dizer na questão familiar, né? Porque imagina uma criança, né? Que eu tinha 16 anos quando eu iniciei. Sair, atravessar realmente esses bairros e realizar uma atividade onde a rua é o principal suporte. Então, assim, eu acho positivo, mas na visão familiar, para minha mãe, uma mulher, uma menina, tendo tudo isso, ela via como algo negativo. Então, isso foi algo que eu tive que superar junto, na verdade, demonstrar, né? Como isso pulsava em mim. E é legal colocar essa observação, porque a gente sabe que nesses territórios que são as pontas da cidade, dificilmente esse jovem sai desse território, né? Então eu vejo que eu até é privilegiada de participar desse movimento que era o grafite, porque ele me fez conhecer novas pessoas, trocar com outras pessoas e conhecer outros territórios, ou seja, me fez circular, conhecer essa cidade. A gente sabe, trabalhei há algum tempo em alguns equipamentos, né, aqui e eu vi como alguns jovens não sabiam nem pegar o ônibus para ir para o centro da cidade. Então a gente vê que às vezes é proposto para a gente ficar somente nesse território. Mas caindo nessa minha história em si, eu realizei esse curso, nesse equipamento, foi junto com duas artistas que não era da linguagem do hip hop em si. A partir daí eu comecei a me vincular mais com esse movimento que pulsava em mim, que era o movimento hip hop. E é legal dizer que foi ali também aonde eu me encontrei como mulher negra, né? Não tinha essa referência em si do movimento negro, então foi ali onde eu pude me empoderar, pude também entender como que era esse movimento e todas as coisas, todos os empecilhos que vinha junto, né? Então, a questão do machismo, a questão de se posicionar, que muitas das vezes nesse movimento eu busquei mais apoio com as mulheres. Então tinha um coletivo chamado Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, e foi ali onde que eu busquei esse espelho, essas referências dentro desse movimento. É legal destacar também que não só como a mim, né, mas outras mulheres grafiteiras também teve esse início baseado na potencialidade de outras mulheres. Então, você sai para pintar com outras mulheres, se inicia nesse processo junto com outras mulheres. E aí, quando eu comecei a realizar essas atividades dentro desse movimento, foi aí onde eu pude mostrar para minha mãe que realmente isso não era algo que era somente curtição, né? Que às vezes a mãe acha que é só uma curtição, algo que é só rua, é só um hobby, né? E aí eu pude pude começar
essa parte educacional, né? Essa parte de formação cultural, porque dentro do movimento hip hop usa muito isso, que é essa possibilidade de plantar, né? De ter uma semente ali da multiplicação desses seus conhecimentos. Então, através do hip hop também, eu sempre realizei algumas atividades, né? A gente sempre realiza, que é importante ter essas sementes, que a gente não vai ser eterno para sempre. Então, foi aí também onde eu comecei as minhas atividades dentro da arte e educação. Quando a gente diz que essa arte salva, ela salva de diversas maneiras, né? Como eu disse no início dessa minha fala, ela te possibilita conhecer a cidade, de te dar novos sentidos, né? Não só da parte estética, né? Ela te possibilita a difusão com o network, né? E ali eu fiz o meu network também e me via muito nessa figura de artista barra educador. Mas também ali pulsava outras coisas, como a produção de um CD, a produção de uma capa de um livro. Então, naquele tempo, eu até criei um ateliê chamado Estúdio Soberana, onde ele continua até hoje, que me fez ter essa pegada mais empreendedora. No desdobrar desse período, eu tive algumas possibilidades, e uma delas foi poder ir para a Alemanha. E quando eu recebi essa oferta, claro, eu não tinha passaporte, eu não tinha nada, e minha mãe ficou muito preocupada, porque ela falava que lá era um lugar que o pessoal não gostava de negros, né? E aí eu fiquei pensando bem assim, eu só fui realmente pensar nessa questão de avião, de como era lá, quando eu estava sentada dentro do avião, que o avião ia ser um voo de 15 horas. Então, ali naquele momento, quando eu estava lá, eu pensei em várias coisas, como será que eu passo, será que eu vou passar mal nessa viagem? Como que é lá? Como que eu vou me comunicar? Então, assim, foi um choque realmente. E também uma questão para minha mãe, né? Porque imagina, ver a sua filha, né? Atravessar o oceano e ir para um outro lugar onde dificilmente, se acontecesse alguma coisa, ela teria a possibilidade de ir lá para me socorrer. Então, assim, foi também algo para minha mãe nesse processo aprender junto comigo, né? Então, chegando lá, na Alemanha, o nosso objetivo, primeiramente, o nosso objetivo foi mostrar esse lado mais educacional desse movimento. Lá se vê muitos shows, muitas apresentações, muitos festivais, mas pouco se vê essa linguagem do movimento hip hop voltado mais para produção de oficinas, para multiplicação dos conhecimentos, do uso do movimento dentro das salas de aula, do ensino integrado em si. Então, para mim, né, na verdade, foi também um aprendizado, porque se inglês eu não sei falar, então imagine, não sabia falar nada de alemão, né? Então, vivenciar tudo aquilo foi importante. Eu até aqui vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas imagens, que eu já ia até me esquecendo, para dessa minha vivência lá, lá em Berlim. Deixa eu ver se vai.
aqui primeiro. Eu fui através de uma organização que trabalha diretamente com hip hop lá e realiza algumas vivências socioeducativas. Lá, o nome da organização chama Gangway, e aqui no Brasil se chama Conceitos de Rua. Não é a mesma organização, tá? Uma é a Conceitos de Rua e lá na Alemanha, lá em Berlim, é essa Gangway. Com o objetivo de entrar nas escolas, a gente assim, procurou várias escolas, mas a gente teve um empecilho, porque nenhuma escola de alemães mesmo quis receber essa nossa atividade. Então, a gente só conseguiu realizar essa atividade em escola de imigrantes. Veja só, né? Mas, assim, de certa forma, foi até positivo, porque ali nesse território tinha muitos mexicanos, então era uma linguagem que o espanhol para o português, mas a gente tinha alguns tradutores, né, que trabalhavam com a gente. Foi importantíssimo ter essa experiência deixa eu ver aqui, achar essa foto, essa experiência de não dominar em si a língua, né? Porque a gente tem que passar de uma forma para o tradutor de uma forma simples, porque ali ele é educador junto com você, né? E também é importante essa observação, porque nesse percorrer desses dias onde eu fiquei, aprendi talvez mais do que passei para frente esses meus conhecimentos. Tenho que dizer também que foi um momento onde foi o primeiro momento onde eu me vi como artista mesmo. Aqui no Brasil, eu digo que a gente bem tem o ego um tanto que inflado, né? Eu vi que lá eles valorizam realmente essa troca aqui através das artes. Eles têm essa curiosidade, não importa desse seu legado, se você é old school, se você começou hoje, se você tem experiências, qual o seu discurso? É o que eles querem dizer. Qual é a mensagem que você quer passar? Então foi importante, eu pintei do lado dessa artista chamada Shiro, ela é do Japão, e é uma artista que tenho grande admiração por ela, e a possibilidade de pintar com ela lá foi bem marcante para mim. Aqui está um registro de uma exposição que a gente fez lá também, e uma preocupação era se ia ir alguém, né? E aí, como eu já tinha falado, a exposição realmente teve muita presença dos artistas de lá. Essa fusão, essa importância que eles dão para a arte em si, sendo... Eles não veem primeiro se você é famosinho, se você não é. Eles têm essa preocupação em observar tudo que é a arte, tudo que está acontecendo, exposição, teatro. E aqui eu selecionei essa imagem para mostrar como essa questão do registro, né? Tem poucos livros que registram, eu iniciei falando disso, mas é importante falar novamente. Aqui no Brasil tem poucos registros da nossa arte. E dos poucos que tem, são apenas alguns, esses que são old school, ou pessoas que têm um grande poder aquisitivo para produzir assim a sua arte, o seu próprio livro. E lá
esse registro, essa história tem um grande acervo. Digo que só no grafite não, também na pichação, também na tag, também nos adesivos, nos stickers. Eles valorizam realmente essa produção que é realizada lá. Esse espaço aqui é um espaço de resistência. Sempre quando tem alguma reportagem lá no Berlim, sim, sempre mostra esse espaço de resistência, que é um galpão onde vários artistas, cada andar eles invadiram, né, fizeram ali de um grande ateliê, cada artista divide o seu espaço. Recentemente eles até queriam fechar, derrubar, mas eles se uniram ali. Não falei, mas Berlim é arte. Você vira para um lado, você vê uma tela dos gênios, do outro lado, você vê o Blue no chão, picho. Então, Berlim é a cidade das artes. Então, para mim, como artista, estar ali, presenciar, trocar com a galera de lá foi muito importante. Quando eu terminei esse ciclo, fiquei mais ou menos, fiquei 24 dias lá, trocando, tendo acesso a alguns materiais, produzindo também. Quando a gente realizou um documentário que até recentemente, que é com o Nelson Triunfo. A gente fez tá nesse documentário dele. E voltando para cá, no outro ano, eu consegui, na verdade, fui convidada pela Embaixada do Brasil lá em Washington para fazer parte desse projeto, que é um projeto que uniu artistas. Na verdade, foi realizado por uma artista chamada Chanel Campton. Ela veio no Brasil realizar uma obra de street art. Ela não faz grafite, né? Ela é artista plástica. Mas para ela realizar, como ela não tinha essa vivência de rua, ela convidou alguns artistas, né? E um desses artistas foi a minha pessoa, junto com outros artistas aí que a gente pode ver na imagem. No desdobrar dessa vivência com essa artista Chanel, ela entrou em contato com a Embaixada do Brasil em Washington e propôs realizar um outro mural falando sobre essa questão da escravidão, para a gente debater realmente esse marco que ocorreu nos dois países. Então, foi importante conversar sobre esse sequestro, né? E aí, esse mural a gente escolheu realizar numa escola, porque também essa questão da multiplicação de conhecimento. Então, a gente estava realizando uma obra coletiva com essa artista, com os alunos da escola. Então, foi uma obra realmente com muitas mãos. Eu trago aqui alguns registros dessa história negra americana, desses monumentos. É isso que mais pegou para mim lá em Washington. Como esse legado da luta negra é guardada como um patrimônio realmente. Aqui no Brasil a gente vê algumas ações, mas nada igual ao que eu vi lá, né? A gente sabe que o racismo, né, aqui, ele é abafado. Esses aqui são os alunos que participaram da nossa pintura. E essa mesa, a gente fez 3 debates falando sobre esse tema, né? E foi importante também, como exemplo de Berlim,
essa importância às nossas narrativas, né? Saber, querer conhecer qual é o conceito do nosso trabalho, entender um pouco o que foi esse processo de sequestro que ocorreu aqui, como ocorreu lá, como é o racismo aqui no Brasil. Falaram muito sobre essa questão da miscigenação, porque cada um tinha, um era mais retinto, o outro menos retinto. Então, foi importante, e foi até um estudo para a gente conhecer toda essa história, né? Aí é um museu que eles levaram a gente, onde conta toda essa questão de como era o estudo das pessoas, da importância que eles dão às pessoas que foram, que tiveram sua importância, né, na história. Então, tinha um banco de algumas personalidades no chão, tinha aí essa senhora era como se fosse uma liderança comunitária que a gente tem aqui, um líder comunitário de lá de Washington. Ela também contou um pouco sobre a história daquele lugar e dos artistas, dos militantes daquele lugar ali. A gente ficou em Washington e Maryland, tá? Só para a escola que a gente pintou foi em Maryland. Então, quando eu voltei, eu sabia que eu imaginava, né, assim, que ia voltar com muita bagagem, mas eu imaginava que eu queria, na verdade, deixa eu só ver aqui. Eu queria, na verdade, passar um pouco desse conhecimento, onde porque é difícil a gente ter a possibilidade de viajar, né? Então, assim, eu me senti um tanto quanto privilegiada estando morando aqui onde eu moro, e eu queria multiplicar esses conhecimentos. Então, assim, para os amigos, eu sempre conversava bastante, falava, trocava, trouxe muito material, trouxe DVD de pichação, porque era algo que pulsava na cidade toda de Berlim. De Washington, eu trouxe muito conhecimento ligado à questão afro, né? Questão negra. E quando eu voltei com o objetivo de multiplicar. Mas dentro desse movimento chamado grafite, dificilmente uma pessoa negra das pontas da cidade, sem fama, sem estar no mainstream, né, poderia ia voltar uma outra pessoa, né? Então, eu voltei Ziza e continuei fazendo o que eu realmente fiz, que foi a produção e a multiplicação da minha arte, focando em oficinas, em vivências, né? Então eu voltei, entrei em alguns equipamentos, como CCJ, como fábricas de cultura, mas eu vou falar de um em especial, que é o projeto PIA. Trabalhei também na assistencial em CCAs, né? E já que vocês trabalham com esse segmento, eu queria fazer um paralelo com esses dois programas, que é esse programa PIA, que eu e a Marcinha, que está aí também, trabalhamos, é um projeto de iniciação artística. É um projeto que é voltado para construção não, da produção através da ludicidade, do brincar. Então, é a arte não focada no empreendedorismo, é a arte focada em memória, focada
no trabalho com a família, né? Caindo agora mais nesse nosso tema, né? Que é o cuidado. Então, a gente trabalha principalmente com essas questões regionais, que essa volta com esse resgate à ancestralidade, com esse resgate do brincar na rua, da produção em coletivo. E pouco se vê isso em CCA, né? Eu trabalhei 4 anos em CCA e tudo era muito regrado. Não tinha o momento de maturação, de criação em si. Não tinha as possibilidades de estar em ateliê, então tudo era muito rápido, tudo era muito efêmero. Eu gosto muito desse projeto. Por trabalhar em CCA, o ano passado, eu propus desenvolver essa atividade do PIA em alguns CCAs dessa minha redondeza e foi muito importante para mim. Agora, caindo mais nessa questão que a gente se encontra agora de pandemia, né? Só para não me alongar, só cuidado, né? Das artes, a gente vê muito atualmente. Eu me utilizo da minha arte para desenvolver algumas formas de geração de renda, de geração de verba, comprar cestas básicas, que também é um sinal de cuidado, né? De se importar com o outro. Então, aqui em São Paulo tem algumas frentes, alguns projetos, algumas ideias que estão sendo colocadas, como exemplo o programa não, é uma ideia em si, chamada Social Vírus, onde ali você coloca uma arte, 50% da sua arte fica para você e 50% você doa. É importante dizer também que não só aqui no meu território, mas em São Paulo, a gente vê muitas vaquinhas, muitos projetos de arrecadação de dinheiro focadas no quê? Focadas na compra de cesta básica, de material, de máscaras. Então, também com essa produção artística de leilões, realizando aquela frase que a gente sempre, né, desenvolve, que é o nós por nós, realmente. Que é esse cuidado que a periferia sempre deu através dos nossos projetos, sendo eles voltados para as artes, sendo eles voltados para a dança, todas. E também é importante dizer que essa arte, que a gente sempre pensa, né, que a arte em si nunca é para a periferia, né? A gente sempre fala, beleza, eu vou fazer uma tela, vou tentar vender lá na Galeria X. Não, é importante dizer que aqui nesse território onde eu resido e nessa minha coletividade, nesses grupos onde eu também frequento, tem esse olhar direto para a periferia, no acesso das pessoas desse território à nossa arte, na problematização do custo da arte, desse acesso à nossa arte. Então, queria também falar sobre... eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu também não queria, porque agora já é 20 horas e eu não queria que a gente perdesse esse momento de troca, né? Mas é isso, eu acho que o que pulsa agora é muito a troca, é o cuidado da periferia com a periferia. É importante também dizer que esses governantes não estão acessando a periferia,
não estão conseguindo dialogar com a periferia. Quem dialoga com a periferia é os coletivos, que sempre tiveram esse cuidado no falar, nessa conectividade em si. E é isso, gente. Agradeço aqui esse momento de fala e fico aí aberta às perguntas. Perfeito, Ziza. Vou tirar aqui. Eu queria fazer só algumas considerações antes de passar para as pessoas aqui, antes de abrir. Obrigado, Ziza, pelo seu testemunho. Eu acho que quando você conta a sua história, nós somos história, né? E quando você vai narrando a sua história, você apresenta muitos elementos para a gente poder debater aqui, né? Você começa falando da sua posição e condição geográfica, né? O último bairro da Zona Norte, né? E em São Paulo, para quem não é daqui, os bairros eles têm muita potência, né? O nome dos bairros ele tem muita potência, porque eles expressam muito a condição, seja por valor positivo ou negativo, né? E é interessante quando a gente para pensar, quando você diz o jovem da periferia e o ônibus, né? Porque você não pegou só o ônibus, né? Você pegou o avião e ficou num trânsito de várias horas para chegar até um lugar, né? Então essa ruptura geográfica, ela não é só geográfica, ela é de pertencimento, ela é subjetiva, é uma fronteira que você rompeu e vem rompendo no mundo da arte, que faz pensar realmente qual distância queremos percorrer e como queremos percorrer. Quando você traz que vai para a Alemanha, para os Estados Unidos, Ziza, só queria te perguntar uma coisa. Você recorda como que fala água em alemão? Eu lembro, olha, é Vassar, né? Mas, olha, gente, realmente, alemão é bem complicado. Eu guardei essa história porque a água é importante, né? Mas, enfim, vou passar a palavra aqui, mas eu achei muito legal pensar que mesmo não tendo a fluência, né, da língua, você tem a fluência da humanidade mediada pela arte, né? Porque se você colocar 5 grafiteiras, as 5, sendo que cada uma fala um idioma diferente, eu acredito, certamente, que elas conseguem se comunicar, uma respeitando o espaço da outra, uma respeitando o traço da outra e fazer um belo trabalho. A gente não se faz apenas por essa língua articulada por palavras e letras, mas também por reconhecimento humano da condição do outro, pelos gestos, pela expressão. Não precisa ser fluente em língua nenhuma para entender a língua da violência, né? E aí você traz a arte como geração de renda, numa perspectiva de se preocupar com o outro. A gente sempre pensa que a arte não é para a periferia, é uma fala muito potente. E a última aqui, cuidado da periferia com a periferia, né? Então, pessoal, vou abrir aqui para a gente poder aproveitar a Ziza no bate-papo. Fiquem à vontade. Quem se sentir mais à vontade pode falar pelo microfone ou digitar aqui no bate-papo que eu faço a leitura. Oi, tá dando para ouvir? Eu fico sem saber se eu tô... Sim, pode continuar, Jônia. Um joinha, Daniel. Bom, acho que tá todo mundo me ouvindo. Júnia, estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ziz, é um prazer te ouvir e parabéns. Eu acho incrível essa trajetória, né? Todas essas histórias. Então, parabéns. Parabéns, né? Quando você chega, a gente chega junto, né? Falo isso porque sou também uma mulher negra, né? Então, não seria exatamente uma pergunta, mas enquanto você foi falando, eu me recordei
E a gente aqui em Minas, pela TV Globo, a gente tem um programa chamado Rolê nas Gerais. É um programa que, Rolê na Periferia, alguma coisa assim, agora eu me esqueci o nome do programa, mas enfim, são programas que levam a realidade da periferia, né? Então, são vários temas. Sábado passado, a gente teve essa questão da arte, né? Então, dança, música, artes plásticas, são vários artistas que foram mostrados, né? E com uma trajetória um pouco parecida com essa que você apresentou, né? Pessoas que saíram ali daquele lugar e que foram correr o mundo, né? Alguns tiveram aí a oportunidade de levar, né, outras pessoas, jovens, né, familiares, que continuam desenvolvendo o trabalho, e tiveram também a opção de permanecer, né, nessa periferia, desenvolvendo esse trabalho com a arte. Então, eu fiquei aqui pensando, né, nessa potência da arte como para além, né, para além da fruição, para além da contemplação, mas a arte como possibilidade de existir, de se constituir humano nesse contexto que desumaniza o tempo todo, né? Que tira aí, inclusive, os sonhos, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho importante. A gente tem aí uma juventude potente, desacreditada pelo governo, pelo Estado, enfim, por meio aí de muitas coisas, né? Essa violência que teima em apagar os sonhos, em destruir sonhos, como a gente teve aí há pouco, essa semana, né? O João Pedro, e logo depois do João Pedro, que foi morto dentro de casa, né? Um outro jovem também, isso estou falando do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é isso. Essa arte como possibilidade de existir, que eu acho que a arte marginal, ela faz isso, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigada. Olha, eu estive aí em Minas, não sei se você conhece, é a CRIO chamada Minas de Minas, e foi bem legal a troca com elas, é uma coletividade aí feminina que desenvolve muitas atividades, focando principalmente na mulher, no seu protagonismo. Mas respondendo a sua pergunta, é importante dizer ter uma olhar também para si, que muitas das vezes a gente problematiza errado esses jovens. Eu observo a minha mãe e os meus vizinhos bastante aqui nesse meu território e vejo que às vezes é até a gente negativo esses jovens. Quando ele passa a noite na rua, ele é citado como um desocupado. Eu não sou contra eles andarem na rua à noite. Eu sou contra eles, essa falta de acesso, essa falta de perspectiva deles para acessar a faculdade. Eu não sou contra deles dançarem. Eu sou contra eles não terem, não poderem se expressar. No funk, eu não sou contra o funk em si, eu sou contra a apologia, sou contra as letras que colocam a mulher, diminuem a mulher.
Então, assim, muitas das vezes, até a gente, dentro desse nosso território aqui, coloca o jovem num lugar, em um mau lugar, né? Visto Sim. como um arruaceiro. Mas, tendo em vista das nossas possibilidades, é claro que ninguém vai vir aqui e vai dizer, olha, vamos dar uma oportunidade para essa amiga aqui, a Ziza, aqui nesse último bairro da Zona Norte, nesse território onde também tem muitas mortes, onde é visto na TV só as coisas negativas. Recentemente, a gente vê só coisas negativas que acontecem nesses territórios. Dificilmente as pessoas falam das potencialidades desse território. Então, é legal dizer isso, mas é legal também pensar nessa visibilidade que a gente tem. Eu fiz tudo isso, mas até agora eu não consegui acessar uma galeria, não consegui acessar esse mercado, né, que a gente diz de arte em si. E talvez eu nem queira. Talvez eu queira trabalhar realmente esse território e utilizar da minha arte, que aí é algo positivo que eu queria falar. Utilizar, primeiro, se reencontrar através desse seu processo de arte, que é algo que eu venho pesquisando, que eu venho realizando, que é esse reencontro com a minha ancestralidade, e através desse reencontro, poder contar um pouco dessa nossa história que foi apagada, esquecida, né? Na verdade, foi planejado para a gente esquecer, né? Então, o que eu vejo é a gente ter essa visão das nossas falas, né? E se utilizar, se reencontrar e assim potencializar esses jovens, essas crianças, esse território, sim. Porque a gente sabe que o sistema não vai chegar aqui. Se for a gente, quem desenvolve, até foi o meu TCC, falando sobre essas pontas da cidade, quem potencializa, quem desenvolve, quem traz a cultura, que vai até o centro e traz para esse território, é a gente. São os produtores, são os jovens monitores, são os proponentes desses projetos. Ok, Ziza, tá ótimo. Eu agradeço e vou deixar que os meus companheiros aí também tenham espaço para falar. Obrigado, Júnia. Obrigada. Obrigado, Ziza. Ziza, tem uma questão aqui, eu vou ler para você. Eu não sei se você, durante a sua experiência, você passou por isso. A Joyce Brandão, ela pergunta o seguinte: se você poderia falar mais sobre o projeto PIA e como a arte, nesse contexto, pode ser transformadora e educativa. Projeto PIA, você conhece? Sim, é o Projeto Pia. Grande beijo, Joyce, que bom te encontrar aqui. Qual foi a pergunta? Deixa eu ver, voltar aqui. Eu vou ler de novo. Ela pergunta se você poderia falar mais sobre o projeto PIA e como a arte, nesse contexto, pode ser transformadora e educativa. Só desculpa eu ter perguntado, porque eu associei o projeto PIA a uma outra coisa. Tá bom, Ziza? Não, esse projeto é o projeto que eu tinha citado nessa minha fala. É o projeto de iniciação artística, onde eu e a Marcinha a gente está atuando. E é um projeto que até é um projeto que atualmente vem sofrendo algumas alterações, né, devido a esse cenário. A gente vem
tentando recriar, né, possibilidade de ser acesso, que a gente sabe que nessa periferia não se tem internet. A proposta é vir muito mais dessa vertente de vídeo, mas a gente sabe que na periferia pouco tem de acesso à internet, quando tem um celular e tal. Mas falando um pouco sobre esse programa, dificilmente, quando eu comecei nesse programa, a primeira coisa que eu notei foi essa falta de. Como que eu vou dizer isso? Os pais dificilmente via a importância que esse programa tem no fazer artístico dessas crianças. Porque, assim, utilizando dessa minha vivência artística, eu nunca tive a possibilidade de estar passando por um processo de iniciação. Então, talvez dentro do pensar desses pais, ou ali é um lugar de recreação somente, onde deixa-se o filho, mas é importante dizer que ali, nesse lugar, é onde que a gente pode focar nessa ludicidade, nessa produção artística, nesse encontro das experiências através não só da linguagem da artes, é legal destacar, porque a gente trabalha unindo as artes em si, então a dança, o teatro, as artes plásticas, mostrando um pouco desse cenário para ali, junto com essas crianças, desenvolver algumas atividades. Também não posso deixar de dizer que esse programa, né, não vai de encontro ao que esse sistema quer para a gente, né, que é nos tornar um ser crítico, um ser pensante, né, também visto nessa questão da educação, né, que foi algumas matérias aí boicotadas, como a matéria de artes, muitas vezes, né, a matéria de sociologia. Então, mas falando das potencialidades que eu vejo, só para a gente finalizar, eu vejo que é também uma forma de reencontro com a cultura regional, é um reencontro com a ancestralidade, que a gente sabe que nessas periferias tem muitas crianças crianças negras, né? É esse lugar onde a produção coletiva é destacada, é esse lugar de criação e de experimentação, respeitando principalmente o desenvolvimento, o olhar dessas crianças. É um projeto brilhante e no ano passado até tentaram, né, de certa forma, desarticular, mas é importante a gente sempre dizer, porque poucas pessoas sabem, né, desse projeto. Então, eu sempre, quando eu faço live, eu falo, porque é um projeto que eu gosto demais, é um projeto inovador, não, mas é um projeto que tem que ter nas pontas da cidade. Todo lugar, não só em São Paulo, né, que esse projeto daqui, mas em todas as periferias. Joyce, tentei, resumidamente aqui. Um grande abraço, viu, mana? Perfeito, Ziza. Ai, Joyce, obrigada. Eu fui falando, a Joyce já foi aqui colocando as... Muito obrigada, viu? Perfeito, pessoal. Alguém tiver mais alguma questão? Ziza, uma questão assim, só para a gente poder pensar.
constantemente aparece na televisão matérias falando a respeito dos fluxos, né, do baile funk que acontece aí na Zona Norte, né, em especial Peri, Brasilândia. E quando você foi falando, e pelas imagens que você foi mostrando, eu até destaquei aqui uma frase que você disse, né, que sou contra eles não terem como se expressar. Porque o que a gente identifica é um moralismo muito forte quando vai pensar esse jovem da periferia, né? E é interessante porque a questão que está em jogo não é o talento, a questão é quem está fazendo a arte. Né? Ai, acho que sou eu. Porque um trabalho que um jovem da Heliópolis, Paraisópolis, aqui da Zona Leste de São Paulo, não somente São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? Essa invisibilidade que a gente testemunha constantemente, que ela dá a ideia de que a pessoa não existe, né? E aí eu fico percebendo que quando a gente para pensar essa arte que é realizada dentro da periferia, uma fala que é durante muito tempo foi falada, e até hoje também, mas algumas pessoas repensaram, é de dizer que era preciso cultura na periferia, né? É aquela ideia de comunidade carente, né? É preciso cultura. Aí alguém um dia falou assim, olha, peraí, cultura é o que eles mais têm, eu acho que o que está faltando é outra coisa. Está faltando escuta, está faltando enxergá-los, está faltando o papel responsável do Estado. Então, a gente tem que pensar aí o conceito de cultura, mas a sua fala me faz pensar realmente essa questão moral, de quando a gente para pensar não somente a arte, mas quem é esse sujeito que está fazendo a arte. Né? Obras, por exemplo, que a gente tem um grande repertório de música, de dança, de pintura africana que não aparece, mas aparece, por exemplo, Picasso, né? E quando eu paro para pensar as periferias no Brasil, eu associo muito a questão da África, porque eu vejo que de maneira específica, quando um negro faz arte, ele está resgatando é o que você fala, ele está resgatando a sua ancestralidade, mesmo que inconscientemente, mesmo de maneira inconsciente, né? E aí quando você atravessa o Atlântico, né? Eu fiquei pensando, né? Uma viagem que nós fizemos há séculos atrás, durante várias semanas, para ser colocado numa condição vegetal aqui no Brasil, você fez algumas horas para poder ser valorizado como artista. Talvez o valor que você não tinha nem dentro da sua comunidade, nem dentro da cidade de São Paulo, né? Então, eu fiquei pensando nesse monte de coisa que a sua fala, para a gente poder tentar romper essa moral que tenta cobrir esse jovem, esse menino, essa menina que está na periferia, igual eu falei com Bubina. A mídia mostra que continua tendo aglomeração nas periferias, mas a periferia ela já é aglomerada de natureza, porque o modo que possibilitaram a construção e o vínculo na periferia é o aglomerado. Então, como dizer para não aglomerar, sendo que eu já estou numa posição aglomerada? E eu vejo a arte desse modo, como uma denúncia, né? Eu vejo muito isso nos seus desenhos, né? Como aquele desenho daquela mulher com diamante, né? Não sei se você tem essa imagem aí, uma mulher negra com diamante, né? Que você coloca essa imagem para ver como que as pessoas lidam com esse encontro, o que destaca, o que chama mais atenção, a pessoa que está com diamante ou o diamante por si só, né? Então, eu só estou fazendo aqui uma reflexão em cima do que você falou, na perspectiva da questão moral. Não é somente a arte, mas pensando em quem está fazendo essa arte, até porque o funk tem sido um modo rápido,
barato, prático, eficiente, de você juntar um grande número de jovens e possibilitar uma coisa que eu acho que foi que você falou aí, ou foi a Júnia, existência. Olha, nós existimos. Nós existimos. E quando a gente quer provar a existência, a gente tem que fazer barulho, porque o que a gente vê em relação ao funk, em relação às letras, né, é um lado moral, que denuncia mais quem está falando do que a própria arte que está posta ali. Coisas piores a gente recebe, não é que coisas piores a gente recebe, mas eu acho que o que é mais cruel e perverso é o que a gente está vivendo hoje, numa ordem de Estado, em que esse sujeito não é pensado. E a gente para pensar a arte num governo como esse, olha quem a gente tinha um tempo atrás como secretária, né? A arte não é reconhecida como... A arte ela é confundida com cultura, são duas coisas diferentes, mas elas formam uma trança, elas se cruzam, mas as pessoas elas colocam a arte muito no campo do estético, do bonito, e no campo do gratuito, né? Como o não reconhecimento, igual a Bobina fala, né? O não reconhecimento do artista como um trabalhador, né? Então, eu só falei isso aqui até para ver o que a gente pode pensar de questões, né? E só estou falando de um ponto que você disse aí que me tocou muito. Mas, pessoal, fique à vontade, tudo bem? A Liana, ela colocou assim, a questão não é o talento, é quem está fazendo a arte. Ah, sim, está destacando uma fala. Revela a complexidade e as exclusões da invisibilidade das pontas da cidade. Bonito para quem? Uma questão de se pensar. Né? O Daniel, é importante destacar essa questão da visibilidade, que todo esse meu desenvolver dessa minha trajetória como artista, uma das minhas lutas é pela visibilidade. Então, assim, eu, desde quando iniciei, claro que a gente não inicia, né, tendo esse foco, mas assim, desde 2006 aí, até hoje, eu também estou aqui nesse momento tentando essa visibilidade. Graças a esse meu trabalho mais focado para o afrofuturismo, né, que dentro desse conceito tem essa questão do protagonismo negro, de trabalhar em rede com outros negros, né, de pensar esse futuro que é realmente um futuro, mas também é agora, né? Eu tenho até medo de dizer isso, porque quando a gente coloca muito na subjetividade, as pessoas até acham que não existe, né? Mas não, é importante dizer que diariamente eu carrego esse afrofuturismo e tenho pensado até nessa questão da visibilidade. Então, dentro desse meu grupo de amigos, de artistas, eu tenho agora tenho criado ferramentas, criando a minha forma de ter visibilidade. Então, tendo autonomia, criando as minhas possibilidades. Então, eu criei um projeto chamado Mulheres Emergentes. Mas, assim, é claro que eu sou de uma geração que não é a geração de agora. A geração de agora é 1000 anos à frente da gente. Eu estou já ultrapassada nessa questão, porque essa geração de agora, que alguns falam que é a geração tombamento, que é a geração... Eu morro de medo de vir aqui para falar, eu falo pouco, eu mais observo, eu penso 1 milhão de vezes para falar as coisas. Essa geração tombamento, elas são realmente focadas na ação em si, igual a gente vê na pichação, né, que eles se utilizam da sua arte, de uma arte politizada, né? Então eles
potencializam as questões dele ligadas à política, problematizam as suas vivências em coletivo ali. E essa geração, ela tem muito a nos ensinar, não só nessa questão cultural, né, que é o funk, que é outras vertentes, mas essa questão de experimentar. Eles dominam rapidamente as tecnologias, dominam a comunicação que a gente faz curso para aprender, domina as mídias digitais. Eles são 1 milhão de anos à frente da gente em todos esses quesitos. Porque nasceram nesse momento efervescente, né? Aqui na minha quebrada tem um coletivo chamado Do Peripo Mundo. A exemplo também da Condzilla, eles fazem videoclipes, mostram as suas potencialidades aqui, dão oportunidades para quem está começando nessa arte que é o funk, para que tem essa questão que você precisa criar um clipe para você acessar o YouTube, para as pessoas te conhecerem, se conhecer a sua música, entender esse ciclo que é a música e essa produção de clipes. E a gente não pode deixar de falar, né, que essa pessoa que nasceu das pontas, que é o Conde, né, que é o dono do Condzilla, que agora é milionário, dominou essa arte. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ser protagonista. Se a gente ficar esperando alguém vir aqui convidar a gente, não. Então, a gente tem que ser o protagonista desses nossos fazeres. A gente tem que criar as nossas oportunidades. Ô, Ziza, por favor, você pode repetir o nome do projeto Mulheres? O meu projeto é Mulheres Emergentes. Ok, perfeito, Ziza. A Gabriela teve que sair, deixou aqui um agradecimento. Agradeceu, Deus, parabéns, Ziza. Pessoal, vamos lá, são 8h30, a gente não tem que... o teto ele é simbólico, geralmente a gente vai até às 9h, mas a gente entende que tem um tempo aí, que é o tempo da caminho natural, né? Não sei se alguém tem mais alguma questão. Oi. Deixa eu falar um pouquinho aqui, né? À vontade, Eliana. Ziza, ouvir sua fala me trouxe, assim, muitas reflexões, né? E queria compartilhar que no ano passado, eu e a professora Ana Cláudia, que está aqui nessa sala junto comigo, nos deram uma disciplina que falava da cidade. E nos possibilitou muito pensar essa cidade, né? Para quem é a cidade, de que cidade nós estamos falando. E aí eu até compartilhei com ela aqui no WhatsApp, eu falei, meu Deus, eu me lembrei das leituras e das discussões que a gente fez no ano passado, e aí você traz muito nessa fala. Parece que existem várias cidades, né? E umas cidades que estão aí, eu gostei da expressão também, nas pontas, que o poder público, de maneira geral, a sociedade tenta invisibilizar. E quando não invisibiliza, só dá voz para ser moralista, foi o exemplo aí do funk, né? Para reprimir as expressões que nascem dessas pontas, ou para exaltar como a periferia é violenta e tal. Mas a sua fala traz tanto, né, que a ponta da cidade é um lugar vivo, cheio mesmo de potencialidades. Eu acho que isso você conseguiu passar. E eu fico pensando, né, a gente como profissional e tudo mais, como a gente pode contribuir para que essa vida ultrapasse
as cercas impostas pela sociedade, né? E você falando, me lembrei também de quando o Dória assumiu lá em São Paulo, uma das primeiras coisas que ele fez foi apagar os grafites, né? E assim, como é simbólico e forte essa postura, porque nós não queremos essa arte aqui, né? Essa arte não faz parte do universo daquela cidade que a gente quer mostrar para o mundo. E aí, né, esses projetos que você mencionou, eu fiquei muito encantada pela potência e pela forma que a resistência se manifesta, com potência e com sensibilidade, sabe? Então, é um privilégio estar aqui ouvindo isso tudo e podendo refletir sobre essas coisas. Liana, que legal você trazer aqui para gente essa... Ai, dá para ouvir? Dá, né? Pichação, realmente, o Dória era a luta da Dória versus pichadores, né? Era a luta do belo e o feio, né? Mas eu trago uma outra reflexão. Eu trago a reflexão do conceito / decorativo. Atualmente, na cidade de São Paulo, está rolando um boom das empenas. Empenas são aquelas laterais de prédios. Então, o artista vai lá e pinta uma lateral inteira do prédio. E a reflexão que eu trago é que conceito esses artistas / designers, que muitas das vezes eles nem faz parte desse movimento, estão trazendo, que lugar de diálogo eles têm com essa cidade. Então, essa pergunta sua é bem emblemática. Realmente, o prefeito ele fez uma forma de apagar, assim, a exemplo da escravidão, apagar as nossas memórias, apagar as nossas histórias. Primeiro ele fez o apagamento para depois ele decorar, né? Então, as pontas, ela resiste. Aqui não tem pena. Aqui a gente trabalha realmente, igual eu tinha falado, plantando, né? Tendo sempre essa multiplicação dos nossos conhecimentos. E uma outra problematização é como é utilizado esse centro, né? A gente sabe que a gente que é de periferia dificilmente vai ter a possibilidade de estar expondo nesse centro que é o mais visto, né? É o que explode na cidade de São Paulo, devido a essa questão ligada à empresa, a grandes empresas, ligadas a esse falso mercado de arte que existe, né? Muito arte / mercado, né? Porque de relação com os transeuntes, com essa cidade, não tem nada, né? Mas a gente tem que ver o sentido. Qual o sentido tem nessas artes? Qual o sentido que eu dou nas minhas artes? Qual o sentido que esses artistas... Qual o nosso propósito como grafiteiros, né? O meu fazer artístico, ele se dá justamente com essa questão que o Daniel destacou, que é a questão desse encontro com a ancestralidade, me utilizar do meu trabalho para ser um mecanismo de poder contar um pouco dessa história que não está nos livros, que não está em documentário, que não está em filme. Então, eu me utilizo da minha arte para contar algumas histórias
que essa arte seja um mecanismo de acesso a uma história que foi apagada, né? Justamente foi de propósito, né? Esse apagamento. E é isso. Qual o propósito, né? Agora, falando um pouco sobre a pichação em si, eu sou uma amante realmente dessa arte, não faço pichação, mas vejo essa performance, porque realmente se utilizar da cidade, tendo em vista todas essas suas problemáticas que acontecem, né? Nessa ação, nessa performance, a gente debate várias coisas, como o direito à cidade, o que é arte, o feio e o belo. Então, nesse fazer artístico, fora a questão da tipografia, né? Fora esse patrimônio que é a pichação de São Paulo, né? E a gente não consegue enxergar isso. Lá em Berlim tem um documentário, um cara que veio de lá de Berlim, veio aqui, absorveu tudo isso que a gente renega, né? Foi lá, voltou, fez um documentário e absorveu tudo que é nosso e a gente nega. Então, a gente tem bastante disso aqui no Brasil, né? Não dá muita importância para as pessoas que estão construindo um projeto que não é efêmero. Como é exemplo aí das empenas que eu disse, a ideia da cultura paulistana é apenas mostrar dados, igual exemplo a virada cultural, ou se não deixar bonito. É isso, gente. Ok. Ziza, a Márcia, ela quer te fazer uma pergunta. Oi, aqui. Oi, Ziza. Primeiro, queria parabenizar, dizer que é sempre muito incrível te ouvir, tua sensibilidade, né, que você traz essa narrativa da sua história e de você estar dividindo tudo isso aqui com a gente. Então, é um prazer ter essa pessoa maravilhosa e trabalhar com você. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência que você disse lá em Berlim e como foi trabalhar com aqueles jovens. Mas aí você até comentou que, na verdade, o único que aceitaram foram... você trabalhou com imigrantes também, né? Então, o que você consegue ver de, talvez, uma semelhança com os jovens daqui, do Brasil, e qual foi o que você percebeu, assim, de dificuldade, né, de estar trabalhando com jovens? Além da língua, alguma outra coisa que você percebeu? Obrigada. Muito feliz em estar também trocando com você, viu, Marcinha? Sim, primeiramente a língua, né? Mas eu tenho que destacar que a gente vê muita coisa lá de fora e coloca como se lá fora fosse um exemplo para a gente. E eu sinto que os jovens de lá, que eu tive a presença mais com os imigrantes, né? Eles são fechados, falam pouco. Essa questão cultural é bem difícil lá. Existe sim algumas organizações. Essa questão do emprego dos jovens também é bem difícil lá. Mas é claro que essa questão ligada à estrutura familiar é bem diferente da nossa. Mas o que eu vejo que é algo que eu vejo explodindo aqui nas nossas periferias, nos nossos jovens, é esse fazer artístico, onde eu não pude ver lá. Eu não encontrei lá nenhum artista, nenhum rapper, nenhum b-boy
assim, que tenha esse seu projeto já se iniciado. Sim, eu vi jovens que estavam ali também buscando conhecimentos. Eu tenho uma amiga que continua morando lá e ela fala como é difícil os incentivos culturais de lá. E talvez eu agora aqui pensando, talvez seja isso, né, que não crie esses espaços de potencializar esses jovens. Eu vejo muito eles nas ruas, conversando, trocando, mas nunca tendo essa autonomia, esse fazer artístico através de uma dança, do hip hop, nunca eles como protagonistas, e sim pessoas mais velhas, né? E o que a gente já vê aqui no Brasil é outra coisa, né? Essa explosão da juventude, gente, essa geração tombamento, ela vai vir com tudo, vai nos ensinar muito, tá nos ensinando, né? Muito. Eu gosto de olhar tudo, eu gosto de ver funk, eu gosto de ver clipe, eu gosto de ver tudo, porque eles dominam todas as linguagens. E eles não têm medo de experimentar. Eles fazem funk em cima de toque de gás, faz funk em cima de coisas que estão acontecendo no mundo, igual o exemplo aí o coronavírus, que foi o hit, né, no mundo aí. Então o que eu vejo é isso, Cinha. Eu vejo uma juventude de Berlim que poderia ser mais potencializada, mas através, talvez, de mais incentivo, é o que não tem lá. Nesse sentido, eu digo que a gente gosta de observar mais o pessoal de fora e ter ele como exemplo, mas talvez eu teria essa juventude do Brasil utilizando da cultura, né? É claro que eles estão lá, eles podem estar nesse lugar por causa que tem muita assistência do governo, né? Então eles não têm que lutar para se alimentar, porque o governo dá tem esse projeto assistencial. Então, eu tenho até um amigo que está lá e ele recebe uma verba do governo para pagar o aluguel. Tem vários programas de auxílio, né? Então, a gente não vê aqui também. Esses jovens, eles estão fazendo sua cultura, mas também estão ali querendo ganhar o seu dinheiro, então, né? Então é isso, gente. Ziza, aqui no bate-papo aqui, a gente está destacando a questão da geração tombamento. Isso aí poderia ser um ponto de pauta para você poder voltar depois e falar um pouco mais para a gente. Beleza. A sua fala, Ziza, eu acho que seu microfone está ligado. Ai, desculpa. Então, tudo bem. A sua fala é uma fala que você vai falando, e de repente tem uma palavra que nos pega, assim, sabe? Isso é seu, eu queria destacar isso aqui. Você fala, e aí de repente tem uma palavra que ela fica mais forte e fica, como geração tombamento, as pontas. Eu queria falar isso para você porque eu vejo isso com muito valor. E me faz pensar realmente na perspectiva, Ziza, sobre a questão do tombamento, porque eu acho interessante a gente pensar como que o próprio sujeito que a gente está falando fala dele, né? Porque até então, essa geração que você fala que é geração tombamento, a gente tem a fase das gerações, né? Geração Y, geração Z, geração nem trabalha, nem estuda, cada um tem uma forma de nomear. Mas pouco se pergunta como que o próprio sujeito se nomeia. Então, ouvir essa geração tombamento me faz pensar essa juventude que usa da arte, que usa do empreendedorismo, que usa das redes sociais para poder falar assim, ó, dá licença, porque agora é minha vez. Mas eu penso também a geração tombamento dos jovens que estão morrendo, né, que estão sendo tombados pela violência. Os meninos e as meninas, eu gosto de falar assim, eu sou mineiro, então a gente tem esse costume de falar assim, dos meninos e das meninas que são tombadas simbolicamente e fisicamente. Simbolicamente, pela ausência
daquilo que pode possibilitar o cuidado, né? Geralmente, senso comum, assim, eu falo senso comum, o cuidado com o senso comum ele é muito importante, não desqualifico, mas nesse sentido que eu estou falando, as pessoas pensam cuidado com carinho, né? Cuidado é uma categoria muito ampla, e aí a gente está pensando nesse projeto o cuidado como uma forma de se manter vivo, né? Uma forma como que eu vivo para me manter vivo, né? Como que eu vivo a minha vivência, né? E a gente percebe que a arte ela tem esse lugarzinho aí muito grande, né? Na vida de muitos jovens. Eu tenho muito carinho pela Brasilândia, pela região onde você mora, muito respeito. Eu acho que se eu tivesse que nascer aqui em São Paulo, eu teria nascido aí, porque a minha identificação ela é muito forte, sentimento de respeito, de carinho é muito forte. Então eu fico pensando da gente pensar o cuidado não como sinônimo de carinho, porque o Dória, eu acho que foi a Mariane, deixa eu ver se foi a Mariane, acho que ela saiu. Eu acho que foi acho que foi a Mariane. Alguém aqui perguntou, né, na hora que eu falei do Belo, né, mas a perguntinha simples assim, belo para quem? Uma pergunta pequena e importante, porque depois eu acho que você conseguiu responder com o exemplo do Dória, né, explorando o que a Liana trouxe. Que o Dória realmente, quando ele assume a prefeitura, apagar as pichações e os grafites era apagar a memória de um grupo. Não estava apagando. Isso aí é uma morte simbólica. Não é física, mas ela é simbólica, né? Acho que. Então, desculpa, viu, Mariane? Eu não vou voltar no bate-papo porque tem muitas mensagens. Me perdoe. Então, eu fico pensando isso, viu, Ziza? Quando você fala da questão da geração tombamento, te fazer o convite para a gente poder pensar alguma coisa e destacar também quando você vai colocar a questão das pontas, né? A relação entre o centro e as pontas, né? O Estado não cuida bem de quem está na ponta. Eu acho que você traz isso como uma marca muito forte aqui para a gente, né? A ponta. A sua fala ela é muito doce, mas é uma fala que fixa com pequenas palavras que a gente pode explorar. Eu acho que é a sensibilidade que traz o artista, né? De conseguir falar muito com uma pequena palavra, como a palavra ponta. Ao contrário, ao contrário, eu não sei como que eu mencionei aqui, mas eu considero que foi posto aqui no bate-papo, ao contrário, o Estado empurra para as pontas. É uma coisa interessante, concordo, viu, Ana? Tem um livro que vai falar da formação aqui da cidade de São Paulo, e ele empurra tanto pelas pontas que a pessoa acaba saindo da cidade de São Paulo, vai para a região metropolitana, de tanto que empurra, né? Vai empurrando de tal maneira que a pessoa cai na mata, né, Ziza? Como a região aí de São Paulo, que a mata vai diminuindo pelos barracos, pelas casas que vão sendo construídas. Então, eu queria fazer essa consideração. Tá bom, Ziza? Pessoal, eu estou indo para os finais, não sei se alguém quer fazer alguma consideração aqui por mensagem ou por áudio, para a gente poder fechar. Podemos fechar, né? Imagino. Ziza, então é o seguinte, eu quero agradecer pela disponibilidade. Eu acho que uma sexta-feira à noite, tirar 2 horas do seu tempo para poder dividir com a gente sua experiência, para a gente poder pensar o campo do cuidado, é de muita valia. Eu quero agradecer aos alunos da Unifesp, aos alunos e professoras da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, os alunos da Anhanguera. A princípio, no primeiro encontro, a gente fez uma divulgação mais restrita, mas eu entendo que, como a universidade ela é pública, tudo que o público faz em uma instituição como tal também deve ser possibilitado da mesma maneira, né, de maneira pública. Então, eu queria dizer a vocês que sintam-se à vontade para espalhar esse convite, para retornar nos outros encontros. O nosso próximo encontro vai ser dia 5 de junho. Vamos contar com a presença de um rapper, poeta, escritor, Manuel, às vezes eu conhece ele. E a ideia é sempre a gente trazer artistas de várias áreas para poder contribuir conosco. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o finalzinho, quero agradecer a Joyce aqui pelo apoio no bate-papo aqui com as postagens. Como de costume aqui, eu gosto de validar
o nome aqui de cada um, rapidinho eu faço isso. Muito obrigado, Ana Cláudia, Eliana, Jéssica, Joyce, Liana, Lívia tá aqui, Olivia. Márcia, Cristina, Mariane, Mariana, Peloso e fecha com a Ziza. Então, o link continua o mesmo, tá bom? A gente vai estar divulgando. Eu vou postar aqui para vocês um link, que é o meu canal do YouTube, e eu vou estar postando esse áudio, essas imagens eu vou estar postando durante a semana, eu vou me organizar melhor para isso. Então eu convido vocês para se inscreverem e conhecerem também o trabalho que eu venho desenvolvendo. Ziza, passo para você a palavra então, para poder fechar. Queria agradecer o convite, a troca, o escutar, né? É bem legal trocar com quem também, de certa forma, faz um pouco esse trabalho que é a multiplicação dos conhecimentos, né? E queria deixar aqui, também vou deixar aí nos comentários o meu Instagram, quem quiser saber um pouquinho mais das ações que a gente está fazendo aqui nesse território, conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar aqui, e agradecer a todos que ficaram aí até o final, e a gente volta aí, quando precisar, a gente volta, tá? E o seu fone, o seu microfone está desligado. Obrigado. Eu estou dizendo que você vai ter que voltar depois para explicar para a gente só o que é um tema para poder discutir, um momento para poder discutir o que é geração tombamento, hein? Volto sim. E geração lacração também, a gente dá Vamos falar mais sobre essa geração aí. Geração lacração. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos. Um beijo. Foi muito importante essa troca. Beijos, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal. Boa noite.